Falando um pouco com os senhores sobre a Guerra das Malvinas, que ocorreu na segunda metade do século XX, em 1982. Só que antes de fazermos isso, é necessário voltarmos um pouquinho no conteúdo do vídeo passado, onde foi mencionado acerca da ocupação das Ilhas Malvinas ao longo do século XVII e início do século XVIII, tá aproximadamente ali entre 1770 e 1833. É válido mencionar que nesse período aí, o controle das ilhas não foi efetivo. As ilhas elas foram disputadas por vários países, incluindo França, Espanha, Reino Unido e posteriormente Argentina. A posse efetiva delas mudou várias vezes ao longo dos anos, porém, no caso, em 1833, é que veio essa declaração formal vinda do território britânico, alegando ali que, de fato, as ilhas pertenciam a eles, entende? Então, elas permanecem sob o controle do Reino Unido, da Grã-Bretanha, até 1982, quando os argentinos decidem então tomar as ilhas à força, como se pretendia até então, né? Uma vez que havia muito ressentimento. Interessante notar que esse ressentimento argentino, ele vem lá desde da Primeira Guerra Mundial, quando houve um exemplo bem clássico ali de perceptível de ver, de fato, essa questão do ressentimento em relação às Ilhas Malvinas, porque durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, durante o governo do presidente argentino, Roque Sáenz Peña, no qual a política externa era obviamente independente, esse presidente causou diversas frustrações nas tentativas do embaixador britânico de tentar empurrar a República da Argentina como aliada deles na Primeira Guerra Mundial. Então, o recado que o chanceler Muratori, na época, dava era o seguinte: devolvam as Malvinas, então conversamos. Outra frase se destacou bastante: se vocês demorarem na devolução, dentro de algumas décadas seremos tão fortes como vocês e recuperaremos as ilhas à força. Então você vê que essa questão do ressentimento bate inclusive nessa ideia da Primeira Guerra Mundial, de que a Grã-Bretanha, de certa forma, pediu ao governo argentino, por meio do seu embaixador, uma certa participação com o envio de frotas navais para ajudar no combate, aos países centrais ali. Porém, a Argentina estava mais preocupada com as Malvinas. E aí vem essa frase, entregue as Malvinas, conversamos depois. O conflito da Guerra das Malvinas, em 1982, ele partiu aí do ex-ditador argentino Leopoldo Galtieri, que viveu entre 1926 e 2003. Esse ex-ditador ordenou a ocupação das ilhas, que estavam em posse da Grã-Bretanha desde 1833. A justificativa era um levantamento da moral do governo perante a opinião pública pela unificação das ilhas ao território argentino, porque na avaliação do ditador, o território deveria ser indivisível e a posse das Malvinas por uma nação estrangeira significava ameaça à soberania nacional ali e naval em relação às áreas adjacentes, às áreas do ultramar adjacentes ali à Argentina. Interessante notar que a guerra dura em torno de 74 dias, mas é importante verificarmos qual era a geopolítica por trás das Malvinas. O Império Britânico, na década de 80, embora muitos países acabassem se tornando independentes, ainda era muito grande. Tem um livro de um cara chamado Alfred Meyer, que viveu entre 1840 e 1918, o nome do livro Influência Naval sobre a História, entre 1660 e 1783. Como ele era almirante norte-americano, Meyer destacou a tese de que o controle dos mares é condição para o poder, o que parece explicar, possivelmente, as razões pelas quais os britânicos se importavam tanto com pequenas ilhas no sul do Atlântico. Graças a conquistas dos mares como Gibraltar, Malta, Ascensão e outras bases, a força britânica ela se ampliou bastante o seu comércio e etc. Nesse sentido, duas razões se destacam para o controle ou a busca de territórios ultramar. O primeiro deles é que, se estoura uma guerra, pelo mar se estrangula a economia do adversário. E pelo mar também, como uma segunda razão, é possível expandir seu próprio comércio. Então, em tese, cada pedaço territorial, por menor que seja, que é ganho fora do seu território, seria uma vantagem política por necessariamente expandir suas fronteiras e permitir com que se mantivessem contingentes mercantis, militares, nos mares mediante os territórios ultramarinos conquistados. Então, em certo sentido, essa é uma das razões pelas quais a Grã-Bretanha se importava tanto com pequenas ilhas no sul do Atlântico. A importância disso, então, se redobra mais ainda em virtude da existência de aviões e submarinos. Então, em 1980, o Reino Unido ele possuía várias colônias ao redor do mundo. Vou citar algumas delas aqui. Primeiro, as ilhas da Ascensão / Santa Helena, as ilhas Falklands, ou as Malvinas, estamos discutindo, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, as ilhas Turks e Caicós, as Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas, as Ilhas de Man, Gibraltar, Ilhas de Cocos,
Além disso, a Grã-Bretanha também possuía alguns territórios que eram dependentes na época, que incluía Hong Kong, Brunei, Singapura e também as Ilhas Pitcairn. Então, haviam diversos territórios ultramarinos ali que eram necessários para que a Grã-Bretanha se mantivesse e também possuísse certos controles dos respectivos comércios das respectivas áreas dominadas. Então, era uma geopolítica bem importante para eles, conservando esses domínios ultramarinos, e as Malvinas faziam parte, por isso a sua importância. No caso da Guerra das Malvinas, estavam envolvidas as ilhas ali, né, também a Geórgia do Sul e as Ilhas Sandwich do Sul. Então, tudo isso no ano de 1982. As ilhas se situam no sul do Atlântico, na plataforma continental da Patagônia, aproximadamente 464 km leste do litoral do sul da Argentina. O conflito ele ocorreu entre os dias 2 de abril e o dia 14 de junho. Então, você tem um período aí longo, né, aproximadamente 74 dias. A invasão da Argentina às Ilhas Malvinas começa ali em 2 e 3 de abril. Eles começam com a tomada das ilhas pelas Malvinas e depois se dirigem para a Geórgia do Sul, em virtude de estar atrelado a um sentimento patriótico na suposta vitória do governo depois de anos e anos de tentativas frustradas de negociações diplomáticas. A entrada dos argentinos, tropas argentinas na região e a retomada dos territórios insulares, no caso, foi marcada com alvoroço populacional. Ou seja, a população patriótica ali vibrando em tese pela suposta vitória e reconquista das Malvinas, que desde 1833 estava nas mãos dos britânicos. Se supunha, pela questão do próprio governo argentino, que os Estados Unidos não interfeririam de forma bélica, mas eles buscariam negociações pacíficas, uma vez que Buenos Aires apoiava a política de Reagan. Em certo sentido, o governo britânico, desde 1977, e seus planos de contingência, eles acabavam vislumbrando certas hipóteses de conflitos que se baseavam na supremacia naval sobre a Argentina. Porém, eles acabam não prevendo a invasão, né? Mas eles têm ali uma certa noção de iminência de conflito em 1982. Como medida de apaziguar a questão, a ONU aprovou a Resolução 502, mediante a qual se exigiu o retorno às negociações diplomáticas e também a retirada das tropas argentinas das regiões insulares ocupadas. As investidas argentinas, porém, elas prosseguem. Eles vão ocupando outras áreas das Malvinas, como Golders Green, Darwin, e vão partindo para Stanley, consolidando assim a tomada das ilhas. Uma vez que os britânicos tecnicamente foram facilmente vencidos nas ocupações primárias, o governo Thatcher envia em 5 e 6 de abril, saindo de Londres e regiões adjacentes, a força-tarefa britânica em direção ao sul, passando pela base da força nas Ilhas de Ascensão, a fim de conter as invasões argentinas. Em 8 de abril, as forças argentinas iniciam um tráfego mediante uma ponte aérea que visava a vinculação das ilhas ao continente. Entre 21 e 25 de abril, os britânicos eles reconquistam a Geórgia do Sul com o Esquadrão D, incluindo ali a SAS, SBS e também a Companhia M do 42º Regimento de Comandos. Os Estados Unidos, nessa questão toda, né, envolvendo a Guerra Fria, os dois lados já eram ideologicamente alinhados ao capitalismo americano, porém aparentemente em dúvida. No dia 30 de abril de 1982, os britânicos eles recebem o apoio dos americanos. Os argentinos, então, eles subestimaram de fato o governo Thatcher de um lado, o governo Reagan no tocante ao outro lado, porque em termos de relações internacionais, respectivamente, no primeiro, né, eles não avaliaram a geopolítica britânica na OTAN no sentido de dissipar as forças navais do ultramar, e subestimaram a política de Reagan porque acreditavam que os americanos eram amigos fiéis, simplesmente pelo apoio de Buenos Aires ao neoliberalismo de Reagan. Então, em 30 de abril, Ronald Reagan declara apoio à Grã-Bretanha e impõe medidas restritivas e sanções aos argentinos em termos ali comerciais. Não só fornecem aos britânicos as armas necessárias para o conflito, como eles dão crédito, combustíveis e disponibilizam ainda o acesso a satélites espiões que, aliados no caso a Marinha Britânica e também a Aeronáutica, tornavam o exército munido de informações precisas em tempo real, auxiliando a tomada das ilhas. O Brasil, nessa questão toda, se inclinava a apoiar a Argentina. Acreditavam nos direitos legítimos dos argentinos sobre as Malvinas, contudo o país possuía problemas demais para se aventurar em uma guerra perdida contra a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Em um contexto de regime militar em gradual passagem para a redemocratização sob o presidente Figueiredo, o Brasil, ainda que inclinado à guerra, estava com problemas com a FMI
em virtude dos juros de empréstimos, né, inclusive com uma possível incorrência de uma moratória externa, né, em relação à dívida, como de fato se comprovou no governo Sarney, que foi o governo que sucedeu, né, o presidente Figueiredo, na época ali de 1985. No entanto, você pode observar ali que, embora o Brasil ele não entrasse na guerra de fato, havia uma certa inclinação, mas o país, em virtude de diversos problemas, como os aqui citados, acabou decidindo ficar neutro. Não queria ter a desaprovação dos ingleses, inclusive eram credores de algumas das dívidas, e também não queriam ter a hostilidade da ONU e nem dos americanos. No início do mês de maio, começa a luta aérea nas Malvinas. Com 3 aviões derrubados, os britânicos atacam Stanley procurando destruir a pista de pouso construída. Seguida da explosão, então, no dia 2 do General Belgrano, que era um dos navios que faziam parte da Armada Argentina. Acompanhado de 2 destroyers, o navio foi afundado em 2 de maio por disparos de torpedos MK-8. Muito confiáveis, esses torpedos eram comuns na época da Segunda Guerra Mundial, possuíam ali em torno de 6,6 metros, e auxiliaram bastante nessa questão de explodir esse navio. Com o conflito se intensificando cada vez mais, a contrapartida argentina veio com a explosão do navio HMS Sheffield, que foi afundado em 4 de maio. Entre os dias 12 e 14 de junho, ocorreu a retomada definitiva das Malvinas na luta terrestre no interior das ilhas. As tropas argentinas se centravam em Stanley, Golders Green e na Baía de Fox, bem como outras áreas. Porém, para evitar serem descobertos e também o número de baixas de civis, os britânicos decidem entrar pelo Porto de São Carlos. E a partir dali vão conquistando os territórios, Golders Green, Darwin, em direção a Stanley. Em 14 de junho, as ilhas estavam reconquistadas. Contudo, atualmente a questão em torno das Malvinas é complexa, embora seus habitantes declarem-se britânicos. Os resultados básicos da guerra envolvem desde a guinada do governo Thatcher, que conseguiu se reeleger. Além disso, a queda também da Argentina significou o afastamento de Leopoldo Galtieri, presidente argentino, bem como uma abertura política no país, que em 1983 já realizou eleições democráticas, e em 1986 acabou levando aí Leopoldo Galtieri à prisão, como sendo um dos responsáveis pela guerra. Então, se você ficou até o final, deixe seu like. Valeu, pessoal, até mais.